Muito bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus com ensinamento. E antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus, pedindo sua inspiração e entendimento para cada um de nós, que venhamos temor para colocar em prática aquilo que Ele nos pede para praticar em Sua palavra. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, pedindo a Tua bênção, que o Senhor venha fluir por meio do Teu Espírito e da Tua palavra, entendimento a cada um de nós com respeito ao ensinamento da salvação. Abençoe cada lar, cada pessoa, para a Tua glória, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui nesta segunda-feira com a meditação sobre salvação e fé. Mas o título desta meditação é A Palavra e a Fé. Nós temos percebido em algumas pessoas a dificuldade em meio às aflições dessa vida. Às vezes tem pessoas que nos suplicam intercessões em orações, e outras pessoas que não têm força de fazer a vontade de Deus, outras não entendem a respeito da salvação, e outras sentem dificuldade em aprender sobre a salvação, não tem a força para se decidir para Deus e vencer as lutas desta vida. Jesus falou que aqui, enquanto estivermos nessa vida, nós teremos aflições, muitas dificuldades. E concernente à salvação, nós vamos amanhã falar algo muito inspirador de Deus sobre a salvação. Hoje nós queremos nos ater tão somente à palavra de Deus e à fé, porque a nossa conexão com o poder de Deus vem através do Espírito de Deus, através da palavra. A palavra de Deus é Espírito, vida e fé. Jesus falou, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E o apóstolo Paulo diz que esse Espírito e essa vida vem por meio da fé. Está escrito Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Então, tem muitas pessoas que não têm tido a força de buscar a Deus, de examinar as Escrituras, buscar o poder de Deus por meio da palavra dele, para conhecer e entender como esse Espírito, como esta fé, como esta palavra fez efeito em nossas vidas. Então é uma guerra espiritual. Nós bem entendemos, temos falado para algumas pessoas que não tenho força de ouvir, de ler a palavra de Deus, eu não tenho muito interesse em ouvir o vídeo da palavra de Deus. Eu creio do meu modo. E aí, onde muitas pessoas vivem uma vida aleatória a respeito da fé. Porque está aqui, a palavra de Deus ensina. E Deus dá o conselho. Buscai me conhecer. E Jesus também deu outro conselho. Examine as Escrituras. E o apóstolo Paulo conclui dizendo que a fé vem
quando você medita, quando você conhece, leia a palavra. É isso que muitas pessoas têm que se acordar. É algo espiritual. Ouvir, examinar, buscar Deus e ter esta fé. Por meio dessa palavra, há um poder que vai entrar dentro de você. E sabendo-se disso, o inimigo das nossas almas, o inimigo número 1 do diabo, que é o diabo, o inimigo número 1 de Deus, que é o diabo, fala de tudo para que as pessoas não creem na palavra de Deus, tenha desânimo, se interta contra as coisas e não tenha sede de Deus. Mas bem-aventurado, a palavra de Deus diz em Apocalipse 1:3, aquele que lê e guarda as palavras dessa profecia. Então, dito isto, antes de tudo, para que você entenda essa meditação, que é uma necessidade de você conhecer, entender como a palavra de Deus e a fé vai fluir dentro de você. A vida e o poder de Deus. Vamos para a introdução aqui. Deus está na palavra da fé pregada. A palavra é o contato de fé entre nós e Deus. A palavra é o próprio Deus encarnado, o Espírito dele na palavra. Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, do 1º ao 3º. O Evangelho de João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, é o 4º livro do Novo Testamento. Tem como o epígrafo desse assunto a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo, quem é? Que se encarnou, que nasceu da Virgem Maria. Foi o próprio Jesus. Jesus era o Verbo, a palavra, o poder, o Espírito de Deus, a fé que veio para ser gerada e trazer vida dentro de nós. Olha só o que diz. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Viu só? Jesus, quando veio, era Deus, o Deus Filho. Ele estava conosco. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Verbo é ação, o Verbo é poder. Então, quando você se alimenta dessa palavra, está se alimentando do Verbo, da fé, da palavra, do Espírito de Deus. Vamos para a primeira pontuação. A felicidade do crer na palavra. É uma felicidade. Nós temos dito a Deus particular. Vou revelar aqui para algumas pessoas que vão assistir. Sempre agradeço a Deus. Com muita misericórdia de Deus, nós agradecemos um derramamento de coração diante de Deus. Deus conhece disso do que estou falando agora. Tenho falado, sempre que me lembro, Senhor, obrigado por tua misericórdia para comigo, de revelar a salvação, de revelar a verdade da tua palavra, de ter vindo até a mim a tua palavra e eu tive sede e veio e o Senhor me revelou a salvação. Para mim, digo por mim, a maior bênção, o maior milagre, a maior grandeza, o maior presente que alguém pode obter nessa vida e acontecer é quando vem alguém falar da salvação e você se volta para aquela palavra e é revelado a vontade de Deus, a vontade salvadora, do entendimento que você vem clarear e você vem entender. É a maior bênção, é a maior riqueza que pode acontecer.
E isto aconteceu conosco e eu sempre, quando eu me lembro, meu Deus, obrigado. Obrigado por tua misericórdia, que tu nos revelaste a verdade do Senhor, a tua salvação, a tua palavra chegou a misericórdia sobre nós. Então, continuando, a felicidade do que crê na palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus na vida daqueles que creem em suas promessas. O Senhor Jesus disse uma certa vez, quando ele ressuscitou, que Tomé não estava e os discípulos disseram, o mestre já ressuscitou. E tem algumas pessoas assim que precisa de para poder crer. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, que nós vamos citar aqui, bem-aventurado, feliz é aquele que não viu. A fé é isso. A fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza de fato que vai acontecer no futuro, que você não crê, mas está prometido. Isso é verdade, há um poder de Deus para Deus confirmar, então vai acontecer. Isso é fé. E os discípulos disseram, o mestre ressuscitou. E Tomé disse, eu só creio se eu ver, colocar minhas mãos nos cravos que foi feito lá na cruz. Praticamente, com pouco tempo, Jesus já apareceu naquele mesmo momento. E chegou e disse, Tomé, vem cá, coloca tuas mãos aqui. Aí ele, Senhor meu, Deus meu, Tomé, seja crente, ou seja, para melhor entender a pronúncia, a expressão, creia na minha palavra, no que eu falei, que eu disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Aí Jesus concluiu, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado é aqueles. Então, é muito glorioso quando se é revelado a fé, a palavra, quando você lê e que é lhe revelado, e você passa a ter um gozo dentro do seu espírito, há um gozo de uma certeza, de uma confiança, de uma segurança daquilo que Deus diz e que entrou em você e que você crê e confia. Se torna um poder de Deus dentro de você. É para isso que nós temos que nos ater. É isso que Deus quer. Que todos venham compartilhar, todos venham saber. Vamos para o segundo tópico. O sobrenatural de Deus na fé de sua palavra. O milagre da cura por crer na autoridade da palavra de quem tem poder. Quem é que fez todas as coisas? Quem é que fez os céus, a terra, o mar, tudo que existe, o ser humano? Quem foi que fez? Quem é que tem esse poder que domina, que controla, que tudo está no seu controle? Deus. E ele enviou seu filho, a palavra, para se manifestar as obras, as maravilhas, os milagres de Deus. E este homem que nós vamos citar aqui, não vamos ler, vamos apenas relatar aqui, Mateus capítulo 5, versículos do 5 ao 13, se refere a um milagre de um homem que estava com sua filha, se não me foge a memória, ou era o servo, que estava enfermo. Era o servo, me lembrei agora, era o servo. O nome dele era o centurião. Ele disse, Senhor, meu criado está miseravelmente enfermo. Tenha misericórdia. Jesus disse, eu irei em sua casa, eu curarei. Olha só o poder de quem confia na palavra de Deus. Ele disse, sou homem que
não sou digno de entrar em tua casa. Eu sou homem que chefio 100 servos e digo a ele, faz isso, faz aquilo, e eles fazem, me obedecem por causa da minha palavra. Então eu te falo, eu não sou digno de entrar em minha casa. Diga só apenas uma palavra e o meu criado será curado. O criado não estava lá, foi a fé dele na palavra, que aquele que tinha poder, ele creu, confiou naquele que tinha poder, que era o Senhor Jesus. E assim aconteceu o milagre. A autoridade da palavra. Aquele que crê na palavra de Deus, na palavra do rei, aí sim acontece o milagre de Deus. Vamos agora concluir com essas seguintes palavras. A palavra de Deus é o poder da fé que garante as promessas acontecerem na vida daqueles que creem. Isso está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 17 a 21. Depois você lê na sua Bíblia. Romanos, capítulo 4, versículo do 17 ao 21. Romanos, no Novo Testamento, é o 6º, é o 7º livro do Novo Testamento. Aqui o apóstolo Paulo se referindo sobre o patriarca Abraão, que Deus chamou Abraão, falou para Abraão, Abraão, vem, traz a tua parentela, vou fazer isso e isso com você. E Abraão não tutubiou, creu na palavra, no chamamento de Deus, e Deus o fez o pai da fé, de todo aquele que crê em todas as nações. É isso que acontece quando a pessoa se envolve com Deus por meio da palavra dele, confia nele. Então acontece a grande transformação na vida da pessoa, e a pessoa, primeiro do que tudo, que fique bem claro nisso. O maior desejo de Deus é que nós venhamos conhecer a Ele, venhamos ser semelhante a Ele, nascer de Deus, nascer de novo, e as demais coisas daquilo que a gente precisa, Ele faz conforme a gente crê nele. E as dificuldades que Jesus falou que no mundo teria as tribulações, nós conseguimos enfrentar e resistir. Por quê? Porque dentro de nós vai estar o Espírito Santo, a palavra e a fé. O Espírito da fé. O Espírito da fé que está escrito em Coríntios, que Paulo disse: eu falei porque criei. Então, há um poder que entra dentro de você, que o faz. Como o apóstolo Paulo disse, mesmo que ficamos perplexos pelos os problemas, dificuldades, angústias, é normal aqui na Terra. A verdadeira felicidade completa só vai ter no céu. Mas mesmo que, o apóstolo Paulo disse, mesmo que ficamos meio que perplexos, angustiados, mas em nada vencidos, sempre seremos vencedor, porque assim está escrito. O apóstolo Paulo diz que em Cristo sempre vamos triunfar. Vamos agora agradecer a Deus. Pensávamos que ia ser uma reflexão de poucos minutos, mas Deus faz assim, quando há um jorrar da palavra de Deus, aí Deus faz como quer. Vamos orar agradecendo a Deus. Nosso eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos para que esta pessoa que vai ouvir a tua palavra possa ser esclarecido, iluminada a tua verdade. Essa pessoa que não tem força de ouvir tua palavra, nem assistir a uma pregação, nem tem força de ir a uma congregação para ouvir tua palavra, que fica o espírito dela, a mente dela está
como que presa, sem força para querer ter sede da tua palavra, ou de ouvir a tua palavra, ou de ir a alguma igreja. Que seja pelo teu poder a ela ouvir a esta mensagem tua, que seja quebrada as correntes espirituais, que volte a ter sede aquele que não tinha sede e não tem prazer de examinar tuas escrituras, que o espírito que aprisiona, que toda e qualquer falta de fé seja restaurado, que essa pessoa venha crer e confiar em ti, no teu poder e na tua palavra, que tenha prazer para te conhecer e examinar a tua palavra e confiar no teu poder, para que se torne nela uma fonte de água viva e um espírito saltitante de fé. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.